Olá, leitores! Nós somos o podcast Resumo em Café, e aqui o papo é sobre os livros mais marcantes. Tem episódio novo toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Então prepara o café quentinho e vem com a gente mergulhar nessa conversa com spoilers, cheia de reflexões e muito amor por leitura. Olá! Hoje a gente vai mergulhar juntos em alguns trechos bem marcantes de Para Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. Temos aqui um romance que, nossa, joga a gente numa história muito intensa, sabe? Mas que é interrompida de um jeito brutal, repentino. A nossa ideia aqui é tentar desemaranhar essa montanha emocional da protagonista, a Elsie, né? A partir desses fragmentos do livro. Isso. A história começa com aquele romance super vibrante, quase um conto de fadas moderno, né? Que nasce ali em pizzarias, evolui com decisões impulsivas, só que essa felicidade toda é interrompida de uma forma, assim, devastadora. E o jeito que essa ruptura acontece é aí que a narrativa realmente pega a gente, né? Exato. A narrativa nos coloca, assim, de cara nesse contraste chocante. A alegria do casamento recente da Elsie e do Ben, e de repente, pá! A notícia brutal da morte dele. É uma exploração muito crua da desorientação, sabe? Daquela negação que vem depois de um trauma desses. A autora consegue capturar muito bem esse estado de choque inicial. Tá impressionante mesmo acompanhar a Elsie. Ela vai daquela euforia, né, já planejando o futuro, sendo senhora Ross, para uma incredulidade total lá no hospital. Tem uma cena particularmente forte, que é quando ela recebe a notícia da morte do motorista do caminhão, o outro envolvido no acidente. E a reação dela é só ótimo. É uma reação tão, tipo, descolada da realidade que chega a perturbar, quase uma desconexão total que vem do choque extremo, né? Ela tá ali descalça, perdida. Sim, e essa reação ela se conecta totalmente à exploração visceral do luto que o livro propõe. A gente vê a paralisia física e emocional da Elsie. Aquela sensação de estar presa no próprio corpo, sabe? Isolada. Essa desconexão momentânea é, na verdade, uma forma de autoproteção psicológica, eu acho, diante do insuportável. E logo depois vem aquele confronto com a sogra, a Susan, no quarto do hospital. Um encontro carregadíssimo de dor, onde a Susan descobre que a Elsie existe ali, ao lado do corpo do filho. Bem tenso. Nossa, esse conflito inicial com a Susan é um ponto central, né? São duas mulheres devastadas pela mesma perda, mas completamente separadas, porque não existe um passado em comum ali. Como que essa dinâmica se desenvolve a partir daí? Com tanta desconfiança, uma raiva velada? Pois é, a tensão inicial é palpável. Aquela disputa sobre os arranjos do funeral, por exemplo, o momento em que a Susan comenta, ele está com uma aliança de casamento, e a Elsie, em prantos, só mostra a própria aliança na mão. Isso expõe muita dificuldade de validar socialmente um luto por um relacionamento tão recente, né? Mesmo que tenha sido super intenso. A própria Elsie se debate com essa identidade de viúva, depois de só 9 dias de casada. É uma situação que desafia muitas nossas ideias tradicionais sobre o luto, pertencimento. Com certeza. E mesmo a amiga dela, a Ana, que é um suporte importante, parece que às vezes não consegue alcançar a profundidade desse isolamento da Elsie. Aquela cena dela guardando a fronha com o cheiro do bem num saco plástico, para que o cheiro não suma, é um retrato muito, muito poderoso dessa tentativa desesperada de preservar o que sobrou, né? Exato. E é interessante como a autora usa os flashbacks para meio que justificar a intensidade dessa dor toda. Não é só um luto pelo tempo perdido, mas pela profundidade do que eles viveram. O primeiro encontro na pizzaria, a aventura para comer tacos, a conversa sobre literatura na biblioteca, até o pedido de casamento que foi quase impulsivo. Tudo isso constrói a imagem de um amor avassalador. É verdade. E tem aquela metáfora que o próprio Ben usa, a da supernova, uma explosão estelar imensa, super brilhante, mas breve. Parece quase que ele estava prevendo a natureza do relacionamento deles, não acha? Curto, mas com impacto transformador. Precisamente. E essa metáfora levanta questões importantes sobre memória, sobre legado, né? Como que se processa a perda não só da pessoa, mas de todo um futuro que parecia tão certo. A gente vê a Elsie e a Susan começando a navegar nisso juntas, ainda que de forma hesitante, quando elas estão encaixotando as coisas do bem. É um processo doloroso, claro,
mas também é um primeiro passo para um entendimento mútuo. É como construir uma ponte sobre aquele abismo da perda compartilhada. A conversa com o George Callahan sobre sobreviver ao inimaginável também traz essa perspectiva de resiliência, de seguir em frente. Então, o que a gente pode extrair desses trechos, né? Temos um retrato muito vivo do amor, da perda como algo inescapável da vida. E das formas complexas, muitas vezes contraditórias, como o luto se manifesta. Negação, raiva, tristeza profunda, a busca por uma nova identidade depois da tragédia e, surpreendentemente, até a possibilidade de novas conexões surgirem justamente na dor compartilhada. Exatamente. A jornada da Elsie, mesmo que a gente veja só fragmentos aqui, é sobre tentar encontrar um caminho no meio dos escombros daquela felicidade interrompida. Mostra que a duração de um relacionamento não é a única medida do impacto dele. Sabe, relações breves podem ser profundamente transformadoras, podem redefinir quem a gente é. A dor não some, mas ela se integra à nossa história. Fica então a reflexão, né? O que realmente define a profundidade de um laço afetivo? É o tempo no calendário ou a intensidade do que foi vivido junto? E como é que se reconstrói a vida quando um amor tipo supernova, assim, se apaga tão de repente? É algo pra gente pensar. Curtiu o episódio? Então compartilha com outros leitores apaixonados como você. Segue a gente nas redes. @Resumo e Café no Instagram e TikTok. No YouTube e Spotify, procurar por Resumo e Café. Deixa o like, comenta o que achou e indica um livro pra gente trazer nos próximos episódios. Aqui, a leitura sempre continua.